Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhudra Srimati Hridayananda Das Goswami Namine, Namaste Guru Sai Pranamidase Prabhupada Pramodaya Dustasiddhanta Nasini. Hare Krishna! Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. E nós estamos começando então um novo capítulo, no 11º canto, 28º capítulo, no verso 1, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, nós estamos começando o penúltimo capítulo da Uddhava Gita. Então está chegando ao fim, depois de tantos anos desse curso, né? Então a gente está chegando no final e esse capítulo promete muito, já vai começar com um verso bem interessante. O tópico do capítulo é Jnana Yoga, a importância do conhecimento transcendental para a elevação espiritual, Jnana Yoga. E o último capítulo vai ser Bhakti Yoga, então com certeza vai ser muito lindo, né? Mas então vamos lá, vamos começar com esse verso 1 e ver que Krishna vai começar falando para dar início ao capítulo. Shri Bhagavan Uvacha Parasvabhava Karmani Na Prashamsena Ghahayed Vaishvam Ekatmakam Chapasyam Prakritya Purushena Jam Shri Bhagavan Uvacha Parasvabhava Karmani Na Prashamsena Ghahayed Vishvam Ekatmakam Pashyam Prakritya Purushena Cham. Shri Bhagavan Uvacha, a Suprema Personalidade de Deus disse: para de alguma outra pessoa, Swabhava, a natureza, Karmani e atividades, Na Prashamset, não deve louvar, Na Ghahayet, não deve criticar. Vishvam, o mundo, Eka Atmakam, baseado numa única realidade. Pashyan, vendo. Prakritya, com a natureza. Purushena, com a alma desfrutadora. Cha, também. Tradução. A Suprema Personalidade de Deus disse: não se devem louvar nem criticar a natureza e atividades condicionadas dos outros. Ao contrário, deve-se ver este mundo como mera combinação da natureza material e das almas desfrutadoras. Tudo baseado na verdade absoluta, única. Então, bem interessante, né? Krishna está dizendo aqui um ponto que é bem comum no meio espiritual, né? Nem criticar, nem louvar, né? A gente fala não criticar, mas ele fala não, nem louvar as atividades condicionadas, a atividade das pessoas materiais. Fala, você não precisa perder tempo com isso, né? Às vezes as pessoas reclamam que eu não falo mal dos políticos, assim, porque não adianta, não é esse o caminho espiritual, entendeu? A gente vai ficar criticando, o que obviamente é tolice. Meu mestre espiritual fala assim, achar crítica, né, apontar erro nos outros é muito fácil, né, que são tantos erros, né, todo mundo são tantos erros. Não tem muita graça isso, né? Então não tem muito sentido, a não ser que esteja um propósito específico, né, um ensinamento espiritual por trás, mas em geral não adianta muito, a gente não faz. O que com meus alunos quando perguntam, mas fulano está fazendo isso, e fulano está fazendo, meu marido fez aquilo, meu filho está fazendo outra coisa. Eu sempre falo, foco em você, né? Não adianta você ficar se preocupando com a ação dos outros, né? Quando não, a não ser que você seja o professor, pai, mãe, ou seja, gerente, a pessoa que tem que realmente olhar e corrigir a ação dos outros. Mas se não tem sentido, né? Porque todo mundo está errando e cada um segue a sua vida e você que cuide da sua, porque a gente tem tanta coisa para corrigir, tantos erros,
Então sempre a gente deve realmente trazer o foco para as nossas ações, para o nosso comportamento. Então, a visão é essa, a gente vê que esse mundo é isso, enquanto a pessoa não entra no caminho do yoga, como vocês estão entrando, quando a pessoa não se inscreve voluntariamente no programa de autorrealização, como vocês estão fazendo, está todo mundo aí só, né? Isso aqui é só uma combinação da energia material com a alma condicionada. Só isso. E aí sempre dá a mesma coisa, os errinhos, né? Erros e acertos, mas é todo mundo preso no samsara, então não é muito interessante para a alma que quer buscar liberação, o foco em Deus. Significado. As situações e atividades materiais parecem boas, apaixonadas ou ignorantes conforme a interação dos modos da natureza. Estes modos são produzidos pela potência ilusória do Senhor, que é ela mesma, não diferente de seu amo, a suprema personalidade de Deus. Logo, o devoto do Senhor permanece à parte das manifestações temporárias e ilusórias da natureza material. Ao mesmo tempo, ele ou ela aceita que a natureza material faz parte da potência do Senhor e que, por isso, em essência, é real. Pode-se dar o exemplo da argila de modelar a que a criança dá várias formas lúdicas, tais como tigres, homens ou casas. A argila de modelar é real, enquanto as formas temporárias que ela assume são ilusórias, pois não são tigres, homens nem casas de verdade. Da mesma maneira, toda manifestação cósmica é uma argila de modelar, massinha de modelar, nas mãos do Senhor Supremo, que age através de Maya para modelar as deslumbrantes formas temporárias da ilusão, que absorvem as mentes daqueles que não são devotos ou devotas da Suprema Personalidade de Deus. Bacana, né? Verso 2. Quem quer que se entregue a louvar ou criticar as qualidades e comportamento dos outros, logo se desviará de seu próprio interesse supremo, devido ao enredamento nas dualidades ilusórias. Então, qual que é a ideia? Por que não se envolver em ficar olhando a vida dos outros e analisando comportamento, e fulano falou isso, não devia ter falado aquilo, devia ter feito aquilo, e por quê? Por quê? Porque você vai entrar na dualidade da ilusão. Você vai se envolver numa questão que dos dois lados falta espiritualidade. Quando você não está falando de espiritualidade, quando você está só falando do comportamento do outro, você está simplesmente comentando um jogo de ilusão. É mais ou menos como aquelas revistas bregas que tem, que fica falando das novelas, né? Não tem isso? Eu já vi assim no supermercado. Eu acho que assim, eu nunca abri. Mas que fica contando as historinhas que estão acontecendo na novela. Então você vai entrar e você de repente, imagina, eu fico imaginando as pessoas, não, mas você acredita que aquele personagem, que ele fez isso, e como é que ele foi e atirou na esposa, como é, né? Aí você vai ficar comentando uma novela, um seriadozinho de TV, entendeu? É muito bobo, né? Porque é tudo ilusão, é bobinha, não tem sentido você entrar nesse papo, né? Você vai só se perder seu foco. Por isso que ele fala, você vai perder seu foco e por isso você vai acabar se degradando. Significado: uma alma condicionada deseja assenhorar-se da natureza material e por isso critica outra alma condicionada, que ela considera inferior. Por isso que as pessoas adoram criticar os outros, porque assim ela se sente superior. Essa é a grande jogada, né? Vamos nivelar por baixo. Já que eu não consigo subir, vamos baixar os outros, para assim eu me sinto um pouco melhor. Isso é estudado, né? Tem muitos vídeos no meu outro canal sobre isso, que é uma questão realmente da neurociência, como o cérebro funciona mesmo, além da psicologia, assim, uma coisa que afeta diretamente o cérebro, a gente querer se comparar com os outros, né? E quando a gente se compara aos outros e consegue achar que a gente está melhor,
a gente se sente bem, libera mesmo, né, a química da felicidade no cérebro. Você tem uma sensação realmente positiva, concreta. E claro, quando você se compara com os outros e fica pior na sua mente, aí você tem o efeito contrário, restringe o fluxo, né, dessa química da felicidade, e aí você sente-se mal, sente-se com perda de controle da vida, ansiedade, etc. Então isso é uma coisa real. Então, como a gente né, tem essa tendência doentia de se comparar sempre com os outros, a gente quer sempre baixar o outro, criticar o outro para assim poder parecer melhor. Essa é a dinâmica do mundo que prevalece. O que a gente sempre fala, o que eu recomendo sempre nessa situação, é que a gente deve usar essa tendência de se comparar para se comparar consigo mesmo ontem. Aí fica legal. Você hoje se compara com você ontem. Aí é legal. Porque se você sair pior na comparação, poxa, tá fácil. Opa, por que eu tô pior que eu estava ontem? Se eu fui melhor ontem, eu posso ser melhor amanhã. Então, se você agiu mal hoje, você se compara com ontem e fala, olha, podia ser melhor, né? Beleza, vamos lá? Então, amanhã você faz melhor. Então fica legal. E se você hoje está melhor do que ontem, maravilha, está no caminho certo, está progredindo, continua assim. Se sente bem, uma boa razão. Me sinto bem porque eu me aprimorei. Então essa é a dica bem legal para você usar essa tendência de comparação. De modo semelhante, ela louva um materialista superior porque aspira àquela posição superior em que pode dominar os outros. Louvar e criticar outras pessoas materialistas baseiam-se, portanto, direta ou indiretamente na inveja de outras entidades vivas e fazem a entidade viva cair de sva-artha, seu verdadeiro interesse próprio, a consciência de Krishna. As palavras asati abhinaveshata, por absorver-se no temporário ou irreal, indicam que não se deve adotar um conceito de dualidade material e louvar ou criticar outras pessoas materialistas. Em vez disso, deve-se louvar os devotos puros do Senhor Supremo e criticar a mentalidade de rebeldia contra a personalidade de Deus, através do qual o indivíduo se torna um não devoto ou não devota. Ninguém deve criticar um materialista de classe baixa achando que um materialista de alta classe é melhor. Em outras palavras, deve-se discriminar o material do espiritual e não se deve ficar absorto no bem ou mal da plataforma material. Por exemplo, um cidadão honesto discrimina entre a vida de liberdade civil e o aprisionamento, ao passo que um prisioneiro tolo discrimina entre celas confortáveis e desconfortáveis. Então esse exemplo é muito bom, né? A gente usa ele muito. Então, o que o espiritualista deve fazer? Ele deve analisar a prática espiritual, a vida espiritual, ele deve analisar, comparar, né? Ver como é que ele pode aperfeiçoar a sua prática espiritual. Pode ver aí aquele espiritualista, olha só, cometeu esse erro, aí ele perdeu o foco. Então você pode ver, em termos da prática espiritual, o foco sendo o seu avanço espiritual, e não só a questão material mundana. E o exemplo que se dá é esse, né? O cidadão consegue ver a diferença entre liberdade e ficar preso no cárcere, né? Então, mas já o prisioneiro que está lá preso, ele fica só pensando em termos de uma cela melhor ou pior. Mas ele não está vendo o quadro maior, ele não está vendo que o ideal era estar fora da prisão de tudo. Assim, como para o cidadão livre, nenhuma situação na prisão é aceitável, para o devoto liberado e consciente de Krishna, nenhuma posição material é atrativa. Nenhuma. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar para chegar ao ponto onde nenhuma situação material lhe é atrativa. Você tem que só buscar a situação espiritual superior, melhor para você. Não você achar que se tivesse uma situação material, aí eu ia ser feliz, aí você caiu de novo, né? No paradigma da fantasia,
na lista de felicidade condicionada. Ah, se eu tivesse aquela situação, aí eu ia ser feliz. E não vai, não funciona. Se funcionasse, tudo bem, mas não funciona. Por isso que a gente evita. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur salienta que, em vez de tentar separar as almas condicionadas por meio de distinções materialistas, deve-se reuni-las para cantar os santos nomes do Senhor e propagar o movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya. O não devoto, ou mesmo o invejoso devoto de terceira classe, não tem interesse em unir as pessoas na plataforma de amor a Deus. Ao contrário, ele se separa sem necessidade, enfatizando distinções materiais, tais como comunista, capitalista, preto, branco, rico, pobre, liberal, conservador e assim por diante. A vida material é sempre imperfeita, cheia de ignorância e termina em desapontamento. Em lugar de louvar ou criticar os aspectos altos e baixos da ignorância, deve-se ficar absorto em consciência de Krishna, na plataforma espiritual de eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Verso 3. Assim como a alma espiritual corporificada perde a consciência externa quando seus sentidos são dominados pela ilusão do sonho ou pelo lúgubre estado de sono profundo, alguém que experimenta a dualidade material tende a defrontar-se com a ilusão e a morte. Bom, então aqui Krishna está explicando que da mesma forma que você perde contato com a realidade externa quando você está sonhando ou quando você está no sono profundo, assim uma alma desperta, mas que está na dualidade material, ou seja, está com a espiritualidade apagada, está espiritualmente cego, está completamente envolvido na superfície, na matéria, essa pessoa, ela então está lidando com ilusão e morte. Essa análise dura, assim, né? A gente tem que ter na visão do yoga. A gente tem que, né? Saber viver, que é a distinção, saber que, olha, não confunda as coisas, não misture a matéria com a espiritualidade, não fique achando que tem uma situação material que é muito favorável, que não sei o quê. Entenda que favorável é favorável para a sua vida espiritual. E que, na verdade, o que é favorável para a sua vida espiritual não tem nada a ver com a matéria. Não tem uma situação material assim que é especificamente melhor para a vida espiritual, não tem. O que tem é você saber distinguir as duas coisas e conseguir focar na espiritualidade, não ficar preso na ilusão da reencarnação, no ciclo de nascimentos e mortes. Né? Krishna está deixando assim, ó, tem duas coisas que você pode fazer, né? Ou vai ficar na ilusão, perdido na matéria, reencarnando, ou você abre os olhos com Jnana. Com Jnana Yoga você se torna desperta. E aí você começa a concentrar na sua vida espiritual. Significado. Aqui se descreve que os sentidos materiais são taijasa, porque nascem do falso ego no modo da paixão. Impelido pelo falso ego, a alma condicionada sonha com o mundo material sem a personalidade de Deus e faz planos para senhorar-se da natureza e explorar seus recursos. Os cientistas ateístas de hoje desenvolveram este falso ego a níveis primorosos e imaginam serem grandes heróis vencendo os obstáculos da natureza e avançando rumo à inevitável onisciência. Tais materialistas sonhadores costumam ficar aturdidos diante das esmagadoras reações das leis da natureza, e suas civilizações arrogantes e agnósticas são repetidas vezes aniquiladas por guerras mundiais, desastres naturais e alterações violentas da situação cósmica. No nível mais simples, todas as almas condicionadas são cativas da atração sexual e por isso ficam atadas à ilusão de sociedade, amizade e amor mundanos. Eles se imaginam maravilhosos desfrutadores da natureza material, que de repente se volta contra eles e os mata, assim como o animal domado que de repente se volta contra seu dono e o mata. Verso 4.
Aquilo que se expressa por palavras mundanas ou em que medita a mente material não é a verdade última. Que é, portanto, deveras bom ou mal dentro deste inconsistente mundo de dualidade? E como se pode medir a extensão de tal bem e mal? Então, quem está aí acompanhando desde o começo vai lembrar que a gente teve um capítulo, né, onde Krishna já levantou esse tema, lembra? Uddhava levantou esse tema do bem e do mal, entendendo que na visão espiritual a gente vai além do bem e do mal, porque se você ficar preso só no bem e do mal na visão materialista, você perde a essência e tudo se torna só ilusão e morte. Então, para a gente não se perder nas análises do mundo material, esquecendo o que está por trás, a essência, esse que é o chamado aqui. Claro, na prática a gente, enfim, vai saber que estuprar é ruim, é malvado e ajudar a velhinha a cruzar a rua é bom. Então a gente vai entender isso. Mas para não se perder só nisso, o alerta que não, só na matéria, no fundo, é tudo ilusão mesmo. Então, a gente tem que ir além. O espiritualista tem que ir além, ele não pode perder-se da essência, senão nada vai fazer real sentido. Tudo vai cair na ilusão. Significado: a verdade insofismável é a suprema personalidade de Deus, de quem tudo emana, por quem tudo é mantido e em quem tudo se funde para repousar. A natureza material é o reflexo da verdade absoluta, e devido à interação dos modos materiais da natureza, as inumeráveis variedades de matéria parecem ser verdades separadas e independentes. Maya, a ilusão, desvia a alma condicionada da verdade absoluta e absorve somente na deslumbrante manifestação da matéria, que em última análise não é diferente da verdade absoluta, pois não passa de emanação dele. A impressão de que o bem e o mal existem à parte do Senhor Supremo é como os sonhos bons e maus experimentados por alguém adormecido. Sonhos bons e maus são igualmente irreais. Da mesma maneira, o bem e o mal materiais não têm existência permanente à parte da Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Supremo é o bem-querente de toda entidade viva. Portanto, a execução de sua ordem é bom, ao passo que desobedecer a sua ordem é mal. O Senhor Krishna criou um sistema social e ocupacional perfeito, chamado Varnashrama Dharma, e além disso apresentou um conhecimento espiritual perfeito na Bhagavad Gita e em outros livros. O cumprimento da ordem do Senhor Krishna trará à sociedade humana completo sucesso social, psicológico, político, econômico e espiritual. Não devemos tolamente buscar o presumível bem fora das ordens da personalidade de Deus. Essas ordens são chamadas as leis de Deus e constituem a essência ou substância do Dharma. Verso 5. Embora sombras, ecos e miragens não passem de reflexos ilusórios de elementos reais, tais reflexos causam uma impressão significativa ou compreensível. De modo semelhante, embora a identificação da alma condicionada com o corpo, mente e ego materiais seja ilusória, essa identificação gera temor dentro dela até o momento da morte. Então, aqui Krishna compara, sombras, ecos e miragens, que no fundo não é real, não tem nada lá, elas são reflexos ilusórios de coisas reais. A sombra de um objeto na luz, a miragem, o calor. Então, é ilusório, é uma manifestação, um reflexo ilusório de algo real, mas ao mesmo tempo tem um efeito. Você vê mesmo a sombra, o eco, eles têm um efeito. Então o efeito é real. Então assim ele fala, a alma identificada
com o corpo, com toda a identidade do corpo, falso ego, mente, inteligência, a alma identificada com a matéria, é ilusório, mas tem um impacto real. Então não é que só por ser ilusório que não tem efeito, que não tem problema, não, é muito real e tem consequências reais. Então ele está usando esse exemplo. E o efeito que se dá é temor, medo, até o momento da morte, ou seja, uma constante ansiedade, o medo, né, que a gente sempre tem. Significado. Embora sejam meros reflexos de substâncias reais, sombras, ecos e miragens criam emoções fortes em pessoas que erroneamente os aceitam como reais. Da mesma maneira, a alma condicionada é acometida de emoções tais como medo, luxúria, ira e esperança, devido à percepção ilusória de que ela é o corpo, mente e falso ego materiais. Mostra-se através desse exemplo prático que mesmo objetos ilusórios podem causar reações altamente emocionais. Em última análise, nossas emoções devem se absorver na suprema personalidade de Deus, que é a verdade eterna. O temor é dominado para sempre quando se aceita o refúgio dos pés de lótus do Senhor. Só então é possível desfrutar as emoções puras da vida liberada. Versos 6 e 7. Apenas a super-alma é o controlador e criador último deste mundo. Logo, só ele é também o elemento criado. De igual modo, a própria alma de toda a existência mantém e é mantido, recolhe e é recolhido. Não se pode averiguar de modo correto que alguma outra entidade está à parte dele, a alma suprema, que não obstante é distinta de tudo e de todos os demais. O aparecimento da tríplice natureza material, que é percebida dentro dele, não tem fundamento verdadeiro. Ao contrário, deve-se entender que esta natureza material, composta dos três modos, é mero produto de sua potência ilusória. Então agora Krishna está, fazendo com esse discurso aqui, com esse papo, a ideia é afastar a alma assim da ilusão, é quebrar o efeito ilusório. Tudo aqui é para quebrar o efeito, a conexão com Maya. Então ele está levando, dizendo, não tem, isso aqui é como sonho, como é, como miragem, mas tem efeito, então cuidado. Então, agora para quebrar ele começa a explicar então o conhecimento Jnana Yoga básico, que está explicando que aqui é só Deus, que usando o termo aqui Atma, para dizer que significa alma, super alma. Então, traduzido aqui como super alma. Então, Atma, só o espiritual controla e é o Criador. Tudo aqui, no fundo, é só espiritual. E aí a matéria que é criada, o que parece, tudo isso que a gente está se envolvendo aqui, por isso que falou assim, o tríplice aqui mencionado é dos três gunas, entendeu? Então, a matéria, essa energia da material dos três gunas, que parece que está dando tudo, você está focado nessa matéria em Maya, mas isso aqui é só ilusão de Deus. Então, ainda tem Deus, entendeu? Então, Deus faz, mantém, cria, e a matéria que você está vendo nada mais é do que a energia ilusória também do espiritual. Esse tipo de informação é para quebrar a ilusão, é para a alma que está aqui poder ficar aqui e olhar ao redor e entender, ok, eu estou aqui, tem efeito esse eco, essa miragem dessa ilusão da energia material, não vou negar que tem efeito, mas eu sei que isso aqui é só energia material ilusória daquilo que está por trás de tudo. Deus. Entendeu? Então essa é a ideia, começar a trazer o aspecto espiritual para a energia material. Por quê?
Porque a definição de ilusão, Krishna dá lá no segundo canto, no capítulo 9, a definição de Maya é você ver qualquer coisa e não ver o vínculo daquela coisa com Deus. Isso é Maya. Quando você enxerga qualquer fenômeno, coisa, situação, e você acha que aquilo não tem nada a ver com Deus. Então isso é Maya, essa é a definição de Maya. Então com esses dois versos, começando agora a construir esse Jnana Yoga, você vai fazer essa conexão com a espiritualidade, com o conhecimento, e começa com esse conhecimento que tudo é uma energia de Deus, inclusive a ilusão material, que permite as pessoas não verem Deus. Isso também é uma energia de Deus. Então a pessoa que não sabe continua iludida, mas você, o yogi que sabe que a energia ilusória é uma energia ilusória de Deus, aí você já não está mais sofrendo os efeitos. Você já não precisa mais ser enganado. Você ainda está na matéria, na ilusão, mas você já não está mais em Maya. Você não está mais iludido, porque agora você sabe que a energia ilusória é de Deus. Entendeu? Você sabe que tem algo por trás, você sabe que tem Deus por trás. Significado. A verdade absoluta, o Senhor Shri Krishna, expande sua potência externa e assim cria o cosmos material. Assim como acontece com o globo solar e seus raios expandidos, o Senhor e sua potência expandida são ao mesmo tempo unos e diferentes. Embora para as almas condicionadas a dualidade material pareça basear-se nos modos da natureza, toda manifestação material, na verdade, não é diferente do Senhor e é, afinal, de uma natureza espiritual. Os modos da natureza criam objetos dos sentidos, semideuses, seres humanos, animais, amigos, inimigos e assim por diante. Mas na realidade tudo é mera expansão da potência do Senhor Supremo. Tolamente, a alma condicionada tenta senhorar-se da natureza material, mas o próprio Senhor, não sendo diferente desta natureza, é seu único proprietário verdadeiro. Em várias passagens do Srimad Bhagavatam, dá o exemplo da aranha que tece sua teia por meio de um fio que se expande da própria boca. De igual modo, através de sua própria potência, o Senhor manifesta o mundo material, o mantém e, por fim, o recolhe para dentro de si mesmo. Embora seja a inigualável suprema personalidade de Deus, acima de todos e de tudo, o Senhor é simultânea e inconcebivelmente não diferente de tudo. Então esse aqui é um conhecimento bem importante, assim, um pouco difícil de absorver, mas se você meditar nele, você vai entender. Então vou repetir, ok? A alma Deus não tem igual, inigualável, ok? Acima de tudo e de todos, bem além de tudo e de todos, ao mesmo tempo não diferente de tudo. Por quê? Porque é tudo energia dele. Então, é bem importante você tentar entender isso, tá? Simultânea e inconcebivelmente não diferente de tudo. Porque eu, alma, sou parte centelha, amsa de Krishna, de Deus. A matéria, energia de Deus. Então, Deus está à parte, tudo é dele, ele é supremo, inigualável. Além de tudo, ao mesmo tempo, nada realmente está à parte dele. Ele é não diferente de tudo, tudo isso aqui é a manifestação da energia de Deus. E ainda Deus está à parte. Não que assim Deus desmanchou-se na realidade, não, ele continua à parte, né? Lá no seu reino, com seus associados, com as suas lilas, com as suas brincadeiras e aventuras. Ele continua lá em interação amorosa infinita com infinitas almas que amam ele em inúmeras situações diferentes,
feitas por prazer dele, dessas almas liberadas, e ainda assim tudo aqui é a energia dele, simultaneamente. Então essa é a grandeza de Deus. Bem importante esse ponto. Portanto, é o próprio Senhor que se manifesta. Quando o Senhor cria, é o próprio Senhor que é mantido, quando o Senhor mantém, e é o próprio Senhor que é recolhido no momento da aniquilação. Embora o Senhor não seja diferente nem de sua morada espiritual, nem da criação material, ainda assim a morada espiritual, Vaikunta, é sempre superior à manifestação material. Tanto a matéria quanto o espírito são energias do Senhor. Contudo, a energia espiritual é moldada em formas eternas de bem-aventurança e conhecimento, ao passo que as formas temporárias da matéria são símbolos de ignorância e frustração para as almas condicionadas que as cobiçam. O Senhor Supremo é Ele mesmo o reservatório de todo prazer e por isso é querido a seus devotos. A conjetura de que o Senhor não nos pode dar prazer completo deve-se ao nosso equívoco de identificá-lo como produto dos modos da natureza material. Como resultado, buscamos felicidade falsa no braço mortal de Maya e assim nos desviamos de nossa eterna relação amorosa com o Senhor Supremo, Sri Krishna. Então é isso, vamos parar por aqui. Que Krishna abençoe vocês com essa abertura da sua mente, com a quebra da ilusão, pelo poder de Jnana Yoga. Hare Krishna.